Sabe aquela pergunta que não quer calar? Por que algumas pessoas, ganhando exatamente o mesmo salário, conseguem construir riqueza, enquanto outras parecem que estão sempre presas, correndo sem sair do lugar? A resposta, olha só, pode não estar num contra-cheque, mas sim na nossa cabeça. Ok? Vamos mergulhar nisso. Para a gente entender isso bem, vamos conhecer o Marcos e o Lucas. Pensa só, começaram na mesma empresa, no mesmo dia, com salários idênticos. 10 anos depois, a vida deles não podia ser mais diferente. O Marcos, mesmo ganhando um salário maior, vive exausto, sabe? Preso num ciclo de contas que nunca acaba. Já o Lucas, bom, o Lucas pediu demissão para seguir um projeto pessoal. Ele tá calmo, tá livre. Como é que isso é possível? A resposta é que o Marcos está preso no que o autor Robert Kiyosaki chama de a corrida dos ratos. É um ciclo bem vicioso. A pessoa ganha mais dinheiro, aí gasta mais dinheiro, o que a força a ter que trabalhar ainda mais para pagar as contas. É tipo uma esteira que nunca para. E qual foi o segredo do Lucas? Tá aqui, ele mesmo revela. Enquanto o Marcos ia aumentando as despesas, o Lucas usava o dinheiro dele para comprar coisas que geravam mais dinheiro. Ele basicamente transformou o salário dele numa maquininha de renda passiva. A chave para entender a diferença toda entre eles está em dois conceitos bem simples. O primeiro é o tal do passivo. O que é isso? É bem direto, é qualquer coisa que tira dinheiro do bolso. O financiamento do carro, a dívida do cartão de crédito, aquele celular de última geração. E do outro lado da moeda, claro, a gente tem o ativo. É simples assim. Se o passivo tira dinheiro, o ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no bolso. Pense em ações que pagam dividendos ou imóveis que geram aluguel. A direção para onde o dinheiro flui é o que realmente importa. E aqui a divisão fica cristalina. O dinheiro do Marcos foi todo para passivos, que só criaram mais e mais contas. Já o dinheiro do Lucas foi para ativos, que criaram mais renda. A mesma grana, saindo do mesmo lugar, mas com destinos completamente opostos. Então, o ponto crucial é este aqui. Para sair dessa corrida não é sobre ter um salário maior, e sim sobre mudar o foco, parar de acumular passivos e começar a usar o salário para adquirir ativos. Essa é a primeira grande mentalidade. Mas olha, só saber a diferença entre ativo e passivo não é o suficiente. Existe um obstáculo muito maior no caminho da riqueza, e ele não está no mercado nem na economia. Ele está bem mais perto do que a gente imagina. Para ilustrar isso, vamos olhar para duas histórias reais que são chocantes. De um lado, Ronald Read, um faxineiro e frentista. Do outro, Richard Fusconi, um executivo de Wall Street com MBA formado em Harvard. Se a gente tivesse que apostar quem terminaria mais rico, a resposta parece óbvia, né? Pois é, o resultado final desafia toda a lógica. O faxineiro, Ronald Read, morreu deixando uma fortuna de 8 milhões de dólares. O executivo de Harvard, Richard Fusconi, declarou falência na mesma época. Como isso pode ter acontecido? E essa história ilustra brilhantemente a segunda lição fundamental. O sucesso com dinheiro é muito menos sobre o que se sabe e muito mais sobre como se comporta. O Ronald Read, o faxineiro, dominava o próprio comportamento. Já o Richard Fusconi, com toda a inteligência dele, foi vítima do seu. A ciência por trás disso é fascinante e vem de um ganhador do Prêmio Nobel, o Daniel Kahneman. Ele provou que o nosso cérebro tem dois modos de operação, e eles estão numa batalha constante pelo controle das nossas decisões. Vamos ver como isso funciona. A gente tem o sistema 1. Ele é rápido, emocional e intuitivo. É ele que sente pânico quando o mercado despenca ou ganância quando tudo está subindo. E do outro lado, tem o sistema 2. Lento, analítico, racional. É ele que planeja, que calcula. O problema? Dá uma olhada na última linha. Exato. 95% do tempo, quem está no comando é o nosso cérebro impulsivo, o emocional. Isso explica perfeitamente por que pessoas brilhantes como Fusconi tomam decisões financeiras terríveis. O conhecimento dele estava todo no sistema 2, mas as ações eram ditadas pelo sistema 1. O Ronald Read dirceu porque ele seguia um plano simples, ignorando todo esse barulho emocional. Certo. Então, se o comportamento é a chave de tudo, como é que a gente aplica isso na prática, no mundo real e volátil dos investimentos? Essa pergunta nos leva para a nossa terceira e última mentalidade. Primeiro, a gente precisa entender que existem dois jogos bem diferentes acontecendo. O especulador, ele só olha para o preço. A única pergunta na cabeça dele é: isso vai subir ou vai descer amanhã? É um jogo de adivinhação. Já o investidor foca no valor. A pergunta dele é outra: qual o valor real deste negócio? É um jogo de análise e não de adivinhação.
E para ensinar essa diferença, o lendário investidor Benjamin Graham criou uma alegoria perfeita. Imagina o seguinte, você é sócio de uma empresa e seu único parceiro de negócios é o senhor mercado. Só que tem um probleminha. O senhor mercado tem umas mudanças de humor bem extremas. Em alguns dias, ele aparece em pânico total, achando que o mundo vai acabar. Ele está tão desesperado que oferece a parte dele no negócio por uma fração do que ela realmente vale. Já em outros dias, ele está eufórico, achando que vocês são gênios e que vão dominar o mundo. Nesse estado de euforia, ele se oferece para comprar a sua parte por um preço muito, mas muito acima do valor justo. É o mesmo negócio, mas a percepção dele muda d'água para o vinho. Então, como é que o investidor racional lida com um sócio desses? A estratégia é bem simples. Primeiro, faça o dever de casa para saber o valor real do negócio. Vamos dizer, R$1. Com esse número na cabeça, fica fácil ignorar o humor do senhor mercado. E aí, os extremos emocionais dele viram uma oportunidade. A gente usa o pânico dele para comprar barato e a euforia dele para vender caro. E essa é a terceira e última grande lição. O humor do mercado, com todos os seus altos e baixos, não é um guia para a gente seguir. Ele é uma ferramenta para ser usada por quem consegue manter a calma e o foco no valor. A irracionalidade do mercado se torna a maior oportunidade do investidor racional. E isso tudo nos leva à pergunta final. Pensa bem. Todos os dias, o senhor mercado bate na porta com uma oferta, movida ou por pânico ou por euforia. A questão é, quando essa oferta chegar, quem aí dentro vai tomar a decisão? Vai ser o sistema 1, o especulador emocional, ou vai ser o sistema 2, o investidor racional? A resposta para essa pergunta, bom, é ela que define o resultado financeiro no longo prazo.